entender e compreender o texto. Então vamos primeiro fazer a leitura e depois a gente vai recapitulando. Hoje nós vamos ler só a primeira parte, a introdução do capítulo 4, lendo do versículo 1 até o seu versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, meus irmãos, quando nós lemos mais uma vez para lembrar o contexto, da carta inteira, a carta aos Efésios era uma carta enviada para uma igreja que estava recém-nascida, numa cidade muito parecida e semelhante à nossa, uma cidade cosmopolita, onde se haviam várias culturas, onde se haviam várias crenças no meio da cidade. E Paulo então escreve para essa igreja que está nascendo, para essa igreja que está começando, e Paulo então... Só um momento, gente. Eu preciso que você pare, filho. Paulo então, ele começa a falar e a tratar sobre agora da parte mais prática dentro do texto. Se antes, dentro da Escritura e dentro da carta aos Efésios, Paulo ele vai tratar sobre doutrina, falar sobre quem Deus é, no primeiro, no segundo e terceiro capítulo, falando sobre de uma forma muito profunda, sobre o tamanho do amor de Deus, sobre como Deus nos escolheu enquanto ainda estava irado conosco, quanto nós éramos pecadores e Deus decidiu nos redimir. Paulo agora ele vai argumentando e vai trazendo para a questão prática, para a vivência da igreja. Ele estabeleceu naquilo que nós devemos acreditar e agora ele vai falar como nós devemos viver. E dessa forma, então, ele decide tratar sobre um tema que é primordial em todos os textos de Paulo, em várias outras cartas, quando ele envia para as igrejas, que é sobre a unidade, que é sobre a igreja estar unida, sobre como a igreja deve viver, e a unidade é uma das características que demonstra que a igreja está saudável, que a igreja está bem, que ela está vivendo aquilo que ela acredita, porque nós pregamos, nós lemos sobre isso, que Deus veio unir povos que estavam distantes, pessoas que estavam longe de Deus e tornar um só povo. E quando a gente lê isso, é de extrema importância para a nossa realidade enquanto igreja evangélica, porque nós vivemos num país em que divisões de igreja se tornaram corriqueiras, onde que nós tivemos um avanço e nos últimos anos isso aumentou exponencialmente. Nós temos aberto o CNPJ de novas igrejas de forma muito maior do que há 30, 40 anos atrás. E muitas vezes essa expansão de CNPJs que vem acontecendo não acompanha o crescimento da própria igreja em número, bruto, em número geral. O que muitos estudiosos têm apontado que é exatamente a divisão. Quando nós vamos ver, por exemplo, igrejas mais tradicionais que faziam parte, igreja, por exemplo, que já não é tão unida, que é a Igreja Batista, porque ela já é uma confederação, as pessoas já aderem a ela vem se dividindo cada vez mais e mais e mais e mais. Igreja que antes era tradicional e que havia apenas um grande ministério, como a Assembleia de Deus, hoje talvez você já vai conhecer e ver que existe a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Belém, Assembleia de Deus do Sul, e você começa a perceber que existem divisões, e tudo isso vai acontecendo, e isso vai entrando no nosso meio, e a gente vai se acostumando a nos dividir, vai se acostumando a ver que, olha, alguém pisou no meu pé, não está do meu jeito, não está como eu gosto, então eu vou fazer outra, eu vou fazer algo novo, eu vou para outro lugar. A igreja tem refletido algo que é da nossa cultura, porque nós temos vivido uma cultura da divisão. Nós somos chamados e convocados, por exemplo, agora nas eleições, a mais uma vez nos dividirmos, a mais uma vez estarmos polarizados, a mais uma vez brigarmos uns com os outros. Nós estamos vivendo dessa forma, em pequenos guetos, em pequenas bolhas. Eu já falei isso aqui, mas acho que todos nós sabemos, as redes sociais, elas foram criadas para criar bolhas, para criar divisão, para que você só veja o que você gosta, para que você consuma só aquilo que você curte,
e que você vai terminar gostando tanto daquilo que você não vai descobrir nada do que está do outro lado. Só que a gente vive uma cultura em que a gente aprendeu a viver de forma hostil um com o outro, em que a gente não está mais apto a ouvir, não está mais apto a suportar, a ser humilde, a reconhecer quando a gente falha. A gente vive numa hostilidade da nossa cultura e Paulo vai pregar para a igreja de Éfeso porque essa era a mesma realidade dele. Ele vivia numa realidade em que a igreja estava se unindo de uma forma extremamente radical, como nós pregamos. Eram culturas distintas, eram povos inimigos que agora estavam convivendo no meio da igreja. E ele sabia que nós somos pecadores, que nós gostamos de brigar, que nós gostamos de estar em conflito. E ele então vai incentivar a igreja. Olha, eu falei, é nossa crença, é nossa doutrina. Nós acreditamos que Deus uniu a igreja e tornou um só corpo. Então agora vivam em unidade. Então o contexto que Paulo vai estabelecer aqui, vai trabalhar em todo o capítulo 4, é como Deus faz viver toda a doutrina que ele falou anteriormente. E uma pergunta que ecoou enquanto eu fazia a pregação: por que a unidade da igreja importa tanto? E graças a Deus, as minhas redes sociais têm me ajudado. Eu tenho seguido de forma proposital bons pastores para que sempre seja alimentado com boas palavras, com boas pregações. E nesses dias me apareceu uma do Ronaldo Lidório, que ele, fazendo uma pregação, e num pequeno trecho de sua pregação, ele fala: uma igreja perseguida pode permanecer forte. Uma igreja pobre pode permanecer fiel. Uma igreja pequena pode cumprir sua missão. Mas uma igreja dividida, ela perde sua força, seu rumo e sua missão. E quando nós olhamos para isso e percebemos que esse mal, que muitas vezes nós achamos que precisamos de dividir sempre, que qualquer desavença, de qualquer problema, é necessário então uma divisão, isso só enfraquece o nosso meio. E eu posso falar, meus irmãos, que dentro da igreja presbiteriana nós vemos uma tensão. A nossa igreja luta muito para permanecer unida. Mas o tempo todo existe sempre esse espírito de divisão em nosso meio, de uns querendo puxar para um lado, outros para o outro. Eu tenho, por exemplo, orado por a minha igreja de Recife, em que sei que a igreja está se dividindo. E daqui eu oro e clamo para uma igreja que eu tanto amo, e falo com o líder que veio falar comigo, falando sobre essa preocupação dele, que olha, eu acho que as coisas estão indo para um lugar onde a gente vai se dividir. Eu, poxa, uma igreja histórica com mais de 80 anos, nunca houve uma divisão. Será que agora vai quebrar essa unidade tão bela, tão bonita, que prega e fala da unidade de Cristo? Mas quando Cristo vem falar conosco, através de Paulo, Paulo mais uma vez vai nos chamar de forma solene. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna a vocação a quem foram chamados. Paulo, então, ele começa a estruturar o texto e nos chamar a atenção para que, olha, Deus ele já fez a maior parte. Ele já nos tirou da inimizade com Ele. Ele já nos tornou filhos. Ele nos chamou para ser um só povo. Ele trouxe aqueles que estavam distantes para viver agora perto. Ele nos adotou como filhos. Nós agora somos povo, sacerdócio santo. Mas agora, Paulo então convoca a igreja de Éfeso, que ouviu tudo isso, que eles foram chamados para uma digna vocação. Eles têm um chamado de demonstrar essa unidade na sua vida. Não é algo corriqueiro, não é algo secundário, não é algo que a gente pode dizer, não, que deixar para depois, a gente resolve em outro momento, não. Paulo vai deixar claro, olha, para vocês viverem de forma digna a vocação que vocês têm, o chamado de ser cristão, de ser igreja, de ser povo, vocês precisam viver de forma unida. Paulo segue na lógica de que a gratidão de saber de tudo que Deus fez por nós, de todo o seu sacrifício, de todo o seu amor, de todo o seu exemplo, vai ecoar na nossa vida, vai transbordar em nossos corações e vai nos levar a ser ricos em boas obras. É como se Paulo estivesse dizendo, se vocês são crentes e desejam ser conhecidos como tais, então vivam como crentes. Então vivam como pessoas que se unem, pessoas que conseguem vencer barreiras, que conseguem vencer outra realidade e fiquem juntos.
Paulo, quando vai estabelecer a unidade da igreja, ele não vai dar regras sobre como a igreja deve se formar. Olha, a forma melhor de organização para uma igreja ficar unida é se ela tiver a liderança A, B, C ou D. Se ela tiver estrutura de governo de determinada maneira, vai manter a unidade. Se ela tiver um grupo na igreja, o ministério da união, pessoas que vão chegar e vão fazer a união, vão ligar para a pessoa, olha, nunca mais lhe vi, você não visitou fulaninho, vá lá visitar. Paulo não fala sobre uma estrutura. Paulo vai começar agora a falar sobre qualidades morais, sobre virtudes que a igreja tem que ter, sobre algo que tem que fluir do nosso coração. Ele não vai dizer, olha, a igreja para ser unida, ela precisa ter um almoço comunitário todo domingo à tarde. Para a igreja ser unida, ela precisa ter um momento em que todos vão se reunir e naquele momento todo mundo vai ali confessar seus pecados e falar dos seus problemas e vencer todas as hostilidades que possam acontecer. Não. Ele vai falar que essa unidade, ela surge do coração que foi transformado. Ela surge dos valores que foram transformados quando nós aceitamos a Cristo. Ela surge do nosso interior, quando Deus vai falando e derramando o seu amor, e aí ele ecoa para a nossa vida. Hernandes Dias Lopes vai dizer que essa unidade não é criada, mas ela é preservada. Nós não podemos criar unidade, porque a unidade, quem criou, como nós pregamos e lemos nos capítulos anteriores, foi criado por Deus. Foi Deus que nos uniu. Foi Ele que nos juntou. O que nós podemos fazer agora é preservar essa unidade. A existência dessa obra foi de Deus, não nossa. Mas agora é o nosso dever manter. É então agora que Paulo ele vai trazer para nós que características, que virtudes nós devemos trabalhar. E ele vai ecoar outras cartas dele, vai ecoar os ensinos do Antigo e do Novo Testamento, quando ele vai falar daquilo que nós devemos ter. E ele então começa a falar dessas virtudes. Ele começa por humildade. E ele já começa com uma palavra muito difícil para aquele contexto greco-romano. A igreja dele era uma igreja de maioria, na região onde ela estava, pessoas da cultura helenística, pessoas que estavam habituadas com a cultura grega. E dentro do grego, a palavra humildade, ela tinha um símbolo muito ruim, muito negativo, que era você se considerar fraco, você se considerar inferior. Tanto é que humildade, dentro do contexto grego, era usado como algo depreciativo do outro. E ele está falando isso para o meio da igreja de pessoas que viviam nessa cultura. Ele fala que eles deveriam ser humildes, eles deveriam ser contra a cultura que eles estavam estabelecidas. Então, se para a cultura grega isso era ruim, é exatamente a primeira coisa que Paulo pede. Que eles entendam que eles têm que ser humildes, têm que ser fracos, têm que pensar no outro. Tem que deixar do seu coração de querer ser o primeiro, de querer estar certo. Paulo vai falar, e os outros autores, quando falam sobre esse texto, sobre essa humildade, é que sem ela, nenhum dos outros vai conseguir. Se a gente não começar sendo humilde, a gente não vai conseguir ser manso, não vai conseguir ter paciência, não vai conseguir suportar os outros, não vai conseguir amar os outros. E aqui há um problema muito sério, porque nós vivemos numa cultura em que a gente não quer ser menor que o outro. A gente não quer ouvir a opinião do outro. A gente quer estar certo. A gente quer ser o forte. A gente quer ser aquele que é ouvido, que é respeitado. A gente não quer suportar o pecado do outro. A gente não quer suportar a ofensa do outro. Nós temos muita dificuldade, é por isso que a Bíblia vai falar por diversas vezes que Deus se recusa a se relacionar com o orgulhoso, com aquele que acha que é alguma coisa. Quando ele vai falar sobre essa palavra, ele é um desafio não só para a cultura de lá, mas para a nossa cultura hoje. Será que nós realmente temos sido humildes no trato uns com os outros? E a humildade na Bíblia não é algo simples, é algo muito complexo e difícil de realizar. Pensar que o outro é melhor do que você e tratar-o melhor do que você. Será que nós fazemos isso? Será que nós vivemos isso em casa, tratando nossa esposa melhor do que nós? Nossos amigos, nossas pessoas da nossa igreja? Será que nós chegamos aqui querendo tratar o outro melhor e que a nossa vontade não seja feita e que o nosso jeito não seja ouvido, mas que o outro seja respeitado? Será que nós viemos com esse espírito, com o espírito de entregar e não receber?
Paulo vai falar que a unidade da igreja começa quando a igreja começar a compreender que ela tem que se submeter. Ela tem que se considerar menor, que cada um de nós tem que se considerar servo de todos. Devemos compreender que o orgulho é um dos pecados verdadeiramente mortais aos olhos de Deus no Antigo Testamento. Por diversas vezes nós vamos achar que no Antigo Testamento vai se falar sobre vários tipos de pecado, e a gente vai ficar procurando, mas se você olhar com forma cuidadosa, você vai ver que o momento em que Deus realmente se revolta e fala, tem momentos em que Ele vai descer toda a sua ira, é contra o orgulhoso, é contra a nação soberba, é quando Israel achava que era alguém, achava que merecia alguma coisa. O momento em que Deus vem com toda a sua ira para lembrar que são apenas criaturas, é quando o homem bate no peito e fala, não, eu mereço, eu sou bom, tem que me ouvir. Paulo vai falar, olha, para manter a unidade, para preservar a unidade da igreja, nós precisamos aprender a ser humildes. Nós precisamos aprender a nos colocar em último lugar. E isso é completamente contracultural. Isso vai contra o nosso ser. Isso vai contra a nossa sociedade da competição, do espetáculo, numa sociedade em que a gente está o tempo todo em conflito. Será que a gente está pronto para ouvir o outro? Ser ofendido pelo outro? Será que a gente está pronto para ser rebaixado pelo outro? E deixar da mesma forma e suportar, porque, meus irmãos, é uma sequência. E olhe que esse suportar é suportar o pecado do outro na sua vida. Será que a gente está pronto para isso? Aí você pode pensar, tá, pastor, mas me dê um exemplo então de como eu posso ser humilde. Vou lhe dar um exemplo simples que Paulo vai dar em uma de suas cartas. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E o exemplo, mesmo exemplo de Paulo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que lhe deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vivendo de servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. O nosso exemplo maior é o exemplo do próprio Cristo. Como nós devemos tratar na igreja, como a gente deve se tratar nos relacionamentos aqui, é como Cristo, nos humilhando, nos tornando do menor, aceitando muitas vezes o pecado do outro. Mas, meus irmãos, eu não falo isso como se fosse algo que é fácil, que é simples. Eu sei que não é. Eu sei que é uma luta contra o nosso próprio ego, de abaixar quem nós somos. É uma oração que tem que ser constante do nosso coração. Senhor, me lembra quem eu sou. Me lembra que eu sou um pecador, que eu preciso compreender o outro, que eu preciso olhar o outro como também um pecador falho. Mas isso é um exercício que a gente tem que fazer em nosso coração. Calvino faz uma pergunta para nós, estudando nesse texto: da onde procede toda a rudeza, a soberba e a linguagem desdenhosa lançada contra os irmãos na igreja? Da onde procede as questinúculas, os insultos e as reprimendas, senão do fato de cada um amar excessivamente a si próprio e buscar em demasiada os seus próprios interesses? Aquele que se desfaz da arrogância e cessa de agradar a si próprio, se tornará manso e acessível. Calvino então vai no âmago do ser e fala, olha, o problema da nossa falta de humildade é porque a gente acha que a gente merece alguma coisa. É porque a gente chega achando que as pessoas devem para a gente algo. E ele vai falar, olha, se você quer ser manso, humilde, como o Senhor Jesus, você tem que lembrar que o que você merecia era o inferno. Era a ira de Deus. Mas Ele se entregou no seu lugar, Ele foi o exemplo maior, se colocando no seu lugar, pecador, lhe dando vida em abundância, apesar de você. Ser humilde ecoa a passagem daquele que não conseguiu perdoar uma dívida menor, e foi perdoado por um rei que perdoou uma dívida enorme. A humildade é se colocar nesse lugar.
para que nós podemos ser humildes, precisamos nos desfazer da nossa arrogância, de agradar a nós mesmos. Precisamos matar o nosso eu e dizer assim: eu não mereço nada. Eu entrego tudo ao Senhor. Tudo é dele. A humildade é um exercício extremamente difícil para nós, mas que tem que ser vivido e orado todos os dias, porque ele não é natural. É algo que vem do Espírito Santo. É algo que Paulo orou, pregou e falou: eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, para que Deus os conduza, para que Ele lhes encha do Espírito Santo, porque isso não é natural, meus irmãos. Não é natural ser humilde, mas é uma luta a todo momento. Na sequência, então, ele vai fazendo a conexão com toda humildade e mansidão. Se você não viu, recomendo que você volte lá nas nossas aulas, e temos uma aula especificamente sobre mansidão, aqui que nós tivemos na nossa escola bíblica dominical, que fala exatamente no mesmo princípio, no mesmo sentido do ser manso. O indivíduo manso, que muitas vezes nós achamos que é aquele que é completamente calmo, completamente relaxado, como exemplo trazido pela Letícia Tempo, que foi muito bom, marcou, pelo menos a mim, que é a força de um cavalo que tem para fazer, para reagir, para tomar todo o poder, mas ele está controlado. Ele vai para um lugar devido. O manso é aquele que consegue controlar os seus direitos, os seus impulsos. O indivíduo manso é lento para insistir em seus direitos. Ele reconhece que aos olhos de Deus não possui direito que lhe sejam inerentes. Todos os seus direitos lhe foram assegurados pela graça, logo ele não é ávido em requerer deles. Aquele que é manso consegue suportar quando alguém quebra o seu direito, quando alguém o atinge, quando alguém o ofende. Essa é a mansidão. Ele tem o direito de não ser ofendido, ele tem o direito de reagir, mas ele é manso, ele aguenta, ele segura, ele respira fundo. Ele não é apressado em querer justiça, em querer que seja feita a justiça, e que a pessoa seja punida. O manso está nesse lugar daquele que tem um controle das suas emoções, da sua reação. E isso, mais uma vez, vai contra o nosso jeito de viver nos dias de hoje, em que rapidamente, se alguém pisa no nosso calo, a gente quer todo o peso da ira de Deus, da justiça sobre a pessoa. Se alguém nos ofende, se alguém nos atravessa, o espírito do nosso tempo, da nossa cultura, é o da beligerância, é o do confronto. Então, quando a gente lê nas Escrituras que a gente tem que segurar os nossos direitos, tem que permanecer na nossa força, permanecer com o nosso poder, mas controlá-lo, usá-lo da maneira correta, no tempo correto, é algo contraintuitivo. A mansidão do forte, cuja força está sob controle, essa é a linguagem de todos os dicionários, de todos os lugares. Ser manso não é você não ter poder para reagir, não, você tem, mas você se controla. O que Paulo está pedindo para nós como igreja é algo extremamente difícil, complexo de se realizar, que a gente tem que orar e pedir ao Senhor para ser manso. Então, na próxima vez que você orar para ser manso, você está dizendo assim: Senhor, me ajuda a lutar para não exigir o meu direito no primeiro momento, para que eu seja apto, como vai dizer Tiago, a ouvir. Imagine no contexto de conflito, uma das capacidades que, se nós desenvolvemos, como vai dizer Tiago, se você conseguir controlar sua língua e ficar calado no meio da discussão, e ficar calado no meio da ofensa, e ficar calado no meio que está tudo pegando fogo, se você conseguir controlar sua língua, você é perfeito, você alcançou o máximo. Porque esse é o lugar do manso, ele tem palavras, ele poderia se defender, ele saberia o que falar, mas ele segura, para falar na hora certa, do jeito certo, no momento adequado. Uma pessoa mansa prefere antes sofrer o agravo do que infligir. Esse é o princípio, por exemplo, do texto de 1 Coríntios, quando Paulo vai falar sobre a igreja brigando entre si. Que aí Paulo vai chegar para a igreja de Corinto e vai dizer: olha, eu fiquei sabendo que vocês estão um processando o outro. Está um processando o outro irmão o tempo inteiro, vocês estão vivendo aí, brigando, sendo o ponto de ter que chamar juízes de fora da igreja. Que exemplo vocês estão dando? E aí Paulo vai usar exatamente essa expressão: por que vocês não conseguem suportar
uma injustiça. Veja que loucura o que Paulo está pedindo para nós. Ele chega para a igreja e diz assim: eu sei que está sendo injusto, eu sei que você está sofrendo de forma equivocada, mas por que você não aguenta essa injustiça para lidar em amor com o seu irmão dentro da igreja, em unidade, em testemunho? É aí, meus irmãos, que a gente começa a perceber o quanto nós estamos desenvolvendo o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é exatamente toda essa conexão desse Espírito dócil, amável, que suporta a ofensa, que tem força para fazer, mas não faz, porque o nosso exemplo é do próprio Deus, que foi manso, porque Ele poderia nos punir pelos nossos pecados e não fez. Ele poderia nos fulminar, mas Ele não fez. Ele suportou a nossa injúria, suportou a nossa ofensa, até o dia em que Ele trouxe Cristo. Eu não sei você, mas quando eu leio o Antigo Testamento, às vezes eu falo: Deus, leva todo mundo. Eu estou lendo lá a história, eu fiz: Senhor, meu Deus do céu, lendo o texto de Oséias, eu fiz: Senhor, leva. Por que o Senhor continua? Olha esse povo, o Senhor faz tudo por ele. A gente está lendo aqui, que mais uma vez o Senhor vai lá, salva, restaura, faz de novo, cuida. E o povo é corrupto, não cuida do Senhor, não gosta do Senhor, te ofende. Se fosse com a gente, e é isso que Deus pede e requer de nós: sejam mansos como Ele mesmo foi, como o próprio Cristo é. Abraão é um exemplo de mansidão. Ele deixa Ló escolher para onde vai. Mansidão é o poder do controle. Se você ainda não é manso, ore por mansidão. É uma oração que todos devemos fazer. Não porque é algo que devemos ser alcançados, mas é porque é algo que evidencia a nossa caminhada com Cristo. Evidencia que Cristo está enraizando no nosso coração, está mudando quem nós somos, está mudando quem nós vivemos, e nós estamos ecoando e vivendo dessa forma. Paulo então segue abordando e agora fala sobre longanimidade, paciência. A longanimidade cristã, a paciência de Deus, compromete os cristãos a uma paciência semelhante à dele próprio, que como fruto de um espírito controlado pelo amor, resulta em mútua correção. A paciência que vai se conectando naquilo que ele pede da igreja, é porque nós temos que ser humildes e não nos considerarmos maior do que ninguém. A gente tem que controlar o nosso desejo de justiça, e a gente tem que ter paciência com outro irmão, que às vezes vai falhar e vai pecar, porque ainda é imaturo, porque ainda não aprendeu com aquilo, porque o Senhor ainda precisa cuidar do seu coração. Mas não é fácil, não é simples quando a gente está no lado do ofendido, está no lado daquele que está sofrendo, da gente ter essa paciência, essa longanimidade, esse lugar de ter paciência para que o outro aprenda, para que o outro se transforme, para que o outro mude. Mas é isso que Paulo vai dizer que é a única forma de nós preservarmos a unidade. É se nós sermos pacientes como o próprio Cristo é. Alguns autores falam que uma das traduções possíveis para a longanimidade é muito tempo antes de ficar irado. É você ter a capacidade de suportar por muito tempo antes de você estourar. Se você consegue resistir por muito tempo, você tem muita paciência. E é isso que ele pede para nós. E o contexto que Paulo está falando não é um contexto tranquilo, corriqueiro, que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não, é o contexto de várias culturas entrando em choque, em várias pessoas se conhecendo, em uma igreja sendo construída em meio à perseguição, em meio à dor, em meio à luta. Essa igreja tem que permanecer unida. Essas palavras que Paulo fala na carta de Éfeso ecoam várias outras passagens de suas cartas, em que ele fala por diversas vezes: sejam amáveis uns com os outros, falem coisas boas uns dos outros, que não tenha nenhuma palavra dura na sua boca, que vocês vivam humildemente uns com os outros. A palavra vai ecoando, porque para Deus unidade não é algo secundário, é algo primordial. Uma igreja unida, ela comunica o Evangelho, porque o Evangelho é
a união de pecadores com Cristo, com Deus, é a união de pessoas que estavam iradas, afastadas de Deus e agora foram unidas em um só corpo, em um só povo. Esse é o argumento de Paulo o tempo todo, vocês são um. Mas para viver isso, nós temos que orar, para que sejamos pacientes. E por fim, então, ele fala suportando uns aos outros em amor. Esse conceito está relacionado à resistência especificamente na forma que devemos tolerar as fraquezas e os pecados uns dos outros. Não é o suportar no sentido de carregar alguém, é suportar porque tem alguém pisando em você, lhe machucando, lhe ofendendo, e você vai suportar esse irmão, você vai andar mais uma milha, você vai caminhar mais um pouco, você vai ter paciência, você vai ser humilde, você vai ser longânimo, você vai suportar esse irmão em amor, você vai tentar trazê-lo. É um exercício, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Ao sofrer a injúria, a gente se guardar, a sofrer a ofensa, respirar fundo. Quando conflitos acontecerem na igreja, porque vão acontecer. Eu vou falhar com você, provavelmente eu vou lhe ofender, provavelmente um dia você pode me ofender, provavelmente você vai entrar em conflito com alguém que você está trabalhando, provavelmente você vai ter algum problema aqui na igreja, nós vamos entrar em conflitos, é uma realidade, nós somos pecadores, nós vamos pecar e vamos nos ferir, é um dado certo da realidade. Somos vários pecadores reunidos no meio, e na nossa relação haverá pecado, e nós vamos nos ofender, nós vamos nos magoar. Mas a pergunta é como nós vamos reagir quando isso acontecer, meu irmão, porque vai acontecer. Você não vai sair daqui ileso. Você não vai entrar na igreja e sair sempre sorridente, sempre feliz. A palavra da Bíblia, quando vai falar sobre a igreja, um dos exemplos sobre amizade profunda, é que só o ferro afia o ferro. Eu não sei se você sabe como é esse processo, mas é um ferro batendo no outro ferro, aí vai afiando, aí vai conduzindo para melhor, aí vai afunilando. É fácil viver assim? É bom? É prazeroso? Provavelmente o ferro não gosta desse processo, provavelmente a gente não ia querer passar por isso. Mas é assim que Deus estruturou para ser. Ele nos chama a nos suportar, para nos cuidar em amor. Porque o nosso objetivo é ser a semelhança de Cristo, a unidade com Ele. É nos amar, é nos cuidar. Tudo isso que Paulo pede, meus irmãos, não é algo que eu estou falando para você que você tem que fazer correndo, mas é o que nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, muda o meu coração, me ajuda. Porque sozinho eu não consigo, porque sozinho não dá. Por todo lugar é enfatizado esse nosso dever. Nós temos que ter esse lugar de suportar. E Paulo ele vai mais profundo, porque se ele já está falando de algo difícil, de algo complexo, de algo que revela quem Deus é, o caráter de Deus, ele vai fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Palavras difíceis, meus irmãos. Quando a gente é ofendido, quando a gente é machucado, difícil colocar em prática. Mas é isso que Paulo fala, faça de tudo, se esforce. Não vai ser fácil não. É contra a sua natureza pecaminosa. Se levanta todo dia lembrando, você é um pecador, você foi alcançado pela graça, e você tem que tratar os outros dessa maneira. Você não merece nada, tudo que você vem veio de Deus. Você não merece honra de ninguém, você não merece elogio de ninguém. Faça tudo para preservar esse vínculo da paz. Eu reforço, meus irmãos, as palavras do Ronaldo Lidório. Uma igreja perseguida pode permanecer forte, uma igreja pobre pode permanecer fiel, uma igreja pequena pode cumprir sua missão, mas uma igreja dividida, ela perde a sua força, o seu rumo e a sua missão. Não há algo mais terrível, meus irmãos, de uma igreja do que ser dividida, porque ela perde tudo isso. Ela não consegue avançar, ela perde o seu propósito. Esse é a maior dificuldade, esse é o lugar onde Paulo vai gastar todo o tempo, e agora, para deixar muito claro o que é que ele faz, ele volta para a doutrina,
Ele volta para explicar o porquê nós temos que nos esforçar, porque a gente tem que lutar com todas as nossas forças para sermos humildes, para sermos mansos, para termos paciência, para suportar o pecado uns dos outros. Porque ele vai deixar muito claro, há um só corpo, um só Espírito, vocês são um. Se você disse um dia que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você entrou numa comunidade de fé, vocês são um, vocês são família. E agora vai ter que viver unido, até a glória, e até a eternidade. Então nós temos que entender que nós vamos viver juntos até a eternidade. Nós somos um só corpo, um só Espírito. Há uma só esperança para a qual todos vocês foram chamados. Paulo lembra a igreja de Éfeso que a razão de nós buscarmos e lutarmos pela unidade é porque o nosso Deus é um só. É o Deus Trino. 3 pessoas que formam um único Deus. E isso tem que ecoar na igreja. É por isso que Paulo clama, por isso que Paulo fala. Essa é a nossa batalha. O nosso esforço não é para a gente ser a igreja mais bonita da cidade. O esforço é para a gente transbordar a glória do nosso Deus. A unidade da igreja, como Jesus vai falar, é a prova e o nosso testemunho. Saberão que o que eu falei é verdade, quando eles verem que vocês são um. Quando nós, como igreja evangélica brasileira, nos dividimos a todo dia, quando nós, como igreja presbiteriana, crescemos através de divisões, a gente não está comunicando o Evangelho. A gente está fazendo um desserviço à mensagem da cruz, que é a mensagem da união, que é a mensagem do estar junto. Igrejas têm que sim se dividir para multiplicar, para alcançar mais pessoas, com o espírito de amor, com o espírito de harmonia. Não, vamos aumentar, vamos multiplicar, manda 40 para lá, fica 80 aqui, mas vamos conquistar. Esse tem que ser o espírito quando a divisão acontecer, para que a gente alcance mais pessoas, para que as pessoas saibam que nós somos um. Para quando chegar na outra igreja e perguntar assim, essa igreja daqui é uma divisão da Caminho Real, aí você vai dizer, não, meu irmão, a gente foi enviado para cá, a gente veio em missão, nós somos irmãos, a gente está aqui para revelar que Deus é um só, a gente faz parte do mesmo presbitério, a gente está unido. Mas a gente faz tudo isso porque é assim que nós revelamos quem Deus é. E é por isso, meus irmãos, que as palavras do próprio Jesus na sua oração tão bela, quando Jesus faz a oração sacerdotal, quando ele faz a oração sacerdotal, ele vai dizer em João 17, do 20 ao 23, não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós, para que todo o mundo creia que tu me enviastes. Revelar e ser uma igreja unida é a nossa missão, é o nosso testemunho, é a pregação do Evangelho que une pecadores diferentes em um só povo. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Então, meus irmãos, o que Deus pede e requer de nós é algo complexo para nosso coração pecador. É algo difícil para a nossa cultura do orgulho. É algo completamente difícil numa cultura em que a gente está sendo estimulado o tempo todo a se agredir, a se ofender, a se separar. Se você pensa A, então você anda para lá, você veste A, você veste B. Começou agora no WhatsApp, sei lá onde é que é, do negocinho da bandeirinha. Eu só vi matéria de jornal, falando que o Brasil está se dividindo na bandeirinha que aparece no celular, sei lá onde. Bandeirinha do Brasil, estrelinha. Eu fiquei, meu Deus do céu, não vai parar com isso. Onde é que a gente vai chegar? Que eu lembrei, todo mundo é brasileiro, que eu lembro, todo mundo está no mesmo barco. Mas a gente vive nessa cultura e a gente tem que responder a ela exatamente assim, olha, sociedade dividida,
Olha, vocês que brigam com política, lá na minha igreja, tranquilo, a gente consegue conversar de tudo. Deveria ser a nossa frase. Deveria ser assim: olha, sociedade, está todo mundo se dividindo, a igreja não. A igreja permanece unida. Tem gente que pensa diferente, que vive diferente, mas está lá junto, congregando, pregando o evangelho junto. Tem gente que quer o estado grande, o estado pequeno e sei lá o quê, mas eles estão lá vivendo, trabalhando junto. Mas a gente sabe que a gente viveu, por exemplo, anos atrás, para mim, um dos momentos mais tristes da história foi as eleições passadas, onde eu vi, eu vivia numa igreja em que a minha igreja se dividiu por questão política. Saiu metade da igreja, eu fiquei, meu Deus, que evangelho é esse que a gente está pregando? Que evangelho é esse que a gente não consegue sentar e conversar e estar unido num só propósito? Que evangelho é esse em que a gente se divide, em que a gente não fala mais com o outro, que a gente não conversa? Mas eu quero voltar e terminar hoje a pregação com um exemplo prático que o Ronaldo Lidório vai falar. Palavras duras para o nosso coração, mas que são verdadeiras e a gente precisa ouvir e colocar em prática. Ronaldo Lidório, então, na continuação daquela frase que ele falou, ele fala: se Deus o colocou na sua igreja, com as pessoas que você caminha diariamente, Deus o fez com propósitos, com um propósito específico. É parte da nossa teologia reformada crermos piamente que o nosso Deus controla todas as coisas. Portanto, ele fala: olhe para mim nesse momento, se você quer que todas as coisas de sua vida e que a unidade cristã é parte do propósito de Deus, pare de reclamar. Pare de reclamar da sua igreja, do seu conselho, do seu pastor. Deus colocou você em uma igreja, em um conselho e com um pastor, para que você pudesse ali florescer em nome do Senhor Jesus. A palavra do Ronaldo Lidório, então, vai deixar muito claro algo que nós acreditamos. É Deus que controla toda a nossa vida. E Ele nos trouxe para essa comunidade de fé, com essas pessoas ao nosso redor, e nós precisamos entender que foi a vontade dEle. E ela é boa, perfeita e agradável. E o propósito dEle é nos unir, nos tornar um só corpo, nos aperfeiçoar e nos fazer florescer. Então, como o Ronaldo Lidório fala, é hora de parar de reclamar e clamar ao Senhor ajuda, misericórdia, que a gente mude, que a gente se abra, que a gente se relacione em unidade. E é algo que nós só podemos fazer porque um dia, como a gente vai celebrar aqui, Cristo nos uniu de novo com Deus. Ele trouxe toda a inimizade e colocou na cruz. E através do seu sangue, Ele nos deu nova vida e criou um só povo. Então a ceia do Senhor é de forma prática, em que nós vivemos uma comunhão, em que todos aqui presentes partilham do mesmo suco e do mesmo pão. Essa é a nossa unidade. Que em espírito, em adoração, quando nós participamos todos dos mesmos elementos, no dia e no momento, nós estamos falando, nós somos corpo, nós dividimos e participamos junto daquilo que Cristo realizou em nossa vida. É por isso que a ceia é um momento de unidade, é um momento de comunhão, é um momento de pedir perdão, de reconhecer onde falhamos e nos unir. Não é fácil, não é simples, por isso que a gente precisa dEle, da graça dEle. Senhor, me ajuda, Senhor, me direciona. Então que hoje nós possamos fazer essa ceia com esse espírito. Partir o pão, sabendo que a gente está partindo o pão com pecadores. Que um dia vai falhar com você, que um dia vai lhe frustrar, que um dia não vai conseguir lhe acompanhar, que um dia você vai ficar chateado, e você vai ter que orar, vai ter que ser humilde, vai ter que ser manso, vai ter que cuidar das suas palavras, vai ter que todo o cuidado do mundo, e em amor você vai suportar esse irmão e ajudá-lo a florescer, a afiar o ferro. Que nós possamos orar nesse momento, clamando ao Senhor auxílio e socorro, para que nós possamos mostrar para essa sociedade dividida que a igreja de Cristo, ela pode viver em unidade, apesar de diferenças, apesar de dificuldades, apesar de pecadores estarem dentro dela, ela pode sim florescer e apontar
um caminho para Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor sabe, Pai, como a Tua palavra, ela é muitas vezes essa espada, Pai, que vem nos cortar ao meio. E, Senhor, eu clamo que o Senhor realmente venha a mudar os nossos corações, Pai, a quebrar o nosso orgulho, a quebrar a nossa altivez. Que o Senhor, Pai, venha nos controlar o nosso ímpeto por justiça. Que o Senhor, Pai, venha nos tornar mansos. Senhor, eu clamo para que nós possamos ser uma igreja que demonstre unidade. Que nós suportamos uns aos outros, as falhas, os erros. Senhor, nos ajuda a andar a segunda milha, a perdoar 70 vezes 7, a dar outra face. Senhor, para que o mundo possa ver e reconhecer que na Tua igreja é um lugar de perdão, de reconciliação, que é possível, Senhor, pessoas tão diferentes caminharem juntas com um único propósito, que é proclamar a Tua glória, que é viver para Ti. Que esse mundo, Pai, dividido, possa ver na igreja de Cristo o ápice, Pai, daquilo que o Senhor espera da humanidade. Um só povo, um só Espírito, um só batismo, um só Deus. É assim que eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.